Vamos dar uma olhada aqui na tabela. Propriedade específica das substâncias. Aí nós temos o ouro, ferro, cobre, mercúrio, são 4 metais. Cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fluoreto de potássio. Já são substâncias compostas, né? O ouro, o ferro, o cobre são substâncias simples, são metais. Sacarose, água, cloro, outras substâncias com categorias diferentes, enxofre. O ouro, o símbolo AU, tem a temperatura de fusão, quer dizer, o ouro a gente consegue derreter ele numa temperatura acima de 1000 graus Celsius. Ele conduz eletricidade no estado sólido, conduz no estado líquido. O ferro, de símbolo Fe, tem uma temperatura, quer dizer, ele derrete a uma temperatura acima de 1000 graus Celsius, você pode ver aqui, que é a temperatura de fusão. Ele conduz eletricidade no estado sólido, ele conduz eletricidade no estado líquido. O mercúrio também é um outro metal, assim como o ferro, o cobre, de símbolo Hg, só que o mercúrio ele já é um líquido à temperatura ambiente. Você pode ver que abaixo de 39 graus Celsius ele se torna um sólido. Então o mercúrio é o único metal que tem essa característica. Mas em compensação, o mercúrio também conduz eletricidade no estado sólido e conduz eletricidade no estado líquido. Essa categoria aqui, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fluoreto de potássio, esses três aqui, ó, que são substâncias compostas, né, NaCl, CaCl2 e KF, todos eles são formados por mais de um elemento. Tem uma temperatura, quer dizer, derretem a uma alta temperatura, você pode ver um pouco abaixo de 1000 graus Celsius, mas quase 1000. Só que no estado sólido não conduzem eletricidade, são mal condutores, mas no estado líquido eles conduzem bem eletricidade. Essa categoria, quer dizer, a categoria de cima conduz tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Aqui não. Eles não conduzem no estado sólido, mas conduzem eletricidade no estado líquido. No caso aqui da sacarose, que é o açúcar comum, que são substâncias compostas também, com exceção do cloro e do enxofre, que são substâncias simples. Tem ponto de fusão bem abaixo de 1000 graus Celsius. Olha esse aqui, ó. O açúcar comum ele derrete a 185 graus Celsius. A água passa para o estado líquido a 0 graus Celsius. O cloro passa para o estado líquido, quer dizer, passa para o estado sólido a uma temperatura abaixo de 101 graus Celsius negativo. E o enxofre, você consegue derreter o enxofre a uma temperatura de 115 graus Celsius. Quer dizer, são temperaturas onde ele derrete, são temperaturas baixas em relação a essas substâncias aqui e aos metais. E tanto a sacarose, quanto a água, quanto o cloro, quanto o enxofre não conduzem eletricidade nem no estado sólido, nem no estado líquido. Essas são características de algumas substâncias aqui. Agora vamos ver o que ele quer dizer com isso. Observe os dados sobre a condutibilidade elétrica dos materiais que a gente viu lá em cima. Essa propriedade está associada à existência de cargas elétricas em movimento. Se tiver movimento, provavelmente vai haver condução de eletricidade, mas carga elétrica. Os materiais listados na tabela acima podem ser classificados em 3 grupos distintos de acordo com a sua condutibilidade elétrica. Então, temos as substâncias iônicas, substâncias moleculares e substâncias metálicas. Então, em relação à condutibilidade elétrica, ele diz que as substâncias podem ser separadas em iônicas, moleculares e metálicas. Então, vamos ver aqui a nossa outra pergunta. Então, essa quarta questão aqui. Em relação à condutibilidade elétrica, podemos classificar as substâncias em Se a gente fosse responder essas questões aqui, né? Bora ver aqui. Que tipos de elementos químicos não se encontram combinados na natureza? Então a resposta seria aqui. Os gases nobres, né? Essa seria a resposta. O que compõe as substâncias? As substâncias, né? São compostas da combinação, né,
né, entre os átomos ou pela combinação dos íons. Essa terceira questão. Olhando a fórmula do metano e da água, podemos classificar o carbono e o oxigênio em relação à valência como. Então você pode ver que o carbono está ligado a 4 hidrogênios. Então o C é tetravalente, né? Faz 4 ligações. E o O é bivalente ou divalente, como dizer. Porque o oxigênio faz ligação com 2 hidrogênios. Vamos ver aqui. Em relação à condutibilidade elétrica, podemos classificar as substâncias em iônicas, metálicas e covalentes. Olha aqui, ó, nós temos aqui 2 fios. Entre esses fios aqui nós temos uma lâmpada que está ligada. Isso aqui é limalha de ferro. Então temos uma bateria de 9 volts que está alimentando essa lâmpada, né? Nesse caso aqui a limalha de ferro, né, o pó de ferro vai conduzir a eletricidade pela sua característica, já que o ferro ele é um bom condutor tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então ele deixa passar as cargas elétricas aqui, acendendo a lâmpada. E no segundo exemplo nós temos o enxofre aqui. O enxofre como uma substância covalente. O enxofre ele é um mau condutor de eletricidade, ele não vai deixar as cargas fluírem de um lado para o outro, né? Então vamos lá, as substâncias iônicas. Na tabela da página ao lado, há 3 substâncias iônicas. O cloreto de sódio, que é o NaCl, o cloreto de cálcio, que é o CaCl2, e o fluoreto de potássio, que é o KCl. Elas são formadas por cátions e ânions, que se atraem mutuamente, constituindo ligações iônicas. Então, qual seria a pergunta que nós poderíamos fazer aqui para vocês sobre essa parte? Então, vamos lá. A partir dessa parte que a gente leu, a primeira pergunta é: do que são formadas as substâncias iônicas, né? Você pode ver aqui do que são formadas as substâncias iônicas. Elas são formadas por cátions e ânions, né? Você pode ver lá. São formadas por cátions e ânions. Do que é feita uma ligação iônica? Então aqui diz o seguinte, que as substâncias iônicas são formadas por cátions e ânions, que se atraem mutuamente, constituindo ligações iônicas. Então, do que é feita uma ligação iônica? É feita pela atração, né, mútua de, vou botar aqui, entre cátions e ânions. Essa seria. E aqui, quais os nomes das substâncias? NaCl, CaCl2 e KF. Está aqui, NaCl é o cloreto de sódio, está aqui. O NaCl, né, é o cloreto de sódio, né? O CaCl2, está aqui, ó, é o cloreto de cálcio já, né? Cloreto de cálcio. E o KF, aqui, ó, é o fluoreto de potássio. Temos os cloretos e os fluoretos. Fluoreto de potássio. Vamos dar uma olhada aqui, ó. As substâncias iônicas geralmente são sólidas a temperatura ambiente, padrão de 25 graus Celsius, e apresentam altas temperaturas de fusão e de ebulição. Quando sólidas, são mais condutoras de corrente elétrica, quer dizer, não conduzem eletricidade. Porém,
a conduzem quando fundidas ou dissolvidas em água. Você pode ver. Se você tem um material que ele é iônico e ele é sólido, ele é o sólido a uma temperatura normalmente que a gente convive, que é essa temperatura de 25 graus Celsius. E apresenta altas temperaturas de fusão e de ebulição. Quer dizer, temperaturas que chegam próximas a 1000 graus Celsius. Né? Temperaturas de... Para derreter, eu preciso de uma alta... para derreter esse material, precisa de alta temperatura. O material, quando ele é sólido, olha, não conduz essa eletricidade. Mas se você consegue derreter esse material, ele vai conduzir. Ou então, se você dissolver esse material em água, ele consegue dissolver sim. Então, vamos lá, vamos elaborar as questões sobre essa parte aqui para a gente poder entender o que foi que a gente leu. Então vamos lá, a essa pergunta aqui. Que características temos das substâncias iônicas em relação ao ponto de fusão e à condutibilidade elétrica? Você pode ver aqui, ó, que nesse caso, as substâncias iônicas, ó, são geralmente sólidas a temperatura ambiente e apresentam altas temperaturas de fusão e de ebulição. Então uma das respostas seria: que característica temos das substâncias iônicas em relação ao ponto de fusão? Quer dizer, então as substâncias, né, iônicas têm alto ponto de fusão. Alto ponto de fusão. Uma das respostas. Né? E em relação a condutibilidade elétrica olha, quando sólidas são mais condutoras de corrente elétrica, né? Porém conduzem quando fundidas, né, quando são derretidas ou dissolvidas em água. Então, as substâncias iônicas têm alto ponto de fusão. Em relação à condutibilidade elétrica, não conduzem no estado sólido, mas conduzem quando fundidas ou dissolvidas em água. Essa seria a resposta. Né? Que características temos das substâncias iônicas em relação ao ponto de fusão e à condutibilidade elétrica? Será que tem alto ponto de fusão ou baixo ponto de fusão? As substâncias iônicas têm alto ponto de fusão. Quer dizer, derretem a uma temperatura muito alta. Agora, no caso da condutibilidade elétrica, não vão conduzir eletricidade no estado sólido. Mas se você derreter, conduz. E se você dissolver esse material em água, também conduz. Vamos ver agora a característica das substâncias moleculares. As substâncias moleculares apresentadas na tabela da página anterior são a sacarose, que é o açúcar comum, né? A água, H2O, o cloro e o enxofre. São substâncias caracterizadas como moleculares. Elas são mais condutoras de eletricidade, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, de qualquer forma, não conduz eletricidade, tanto no estado sólido quanto no líquido. Característica das substâncias moleculares. Ao contrário das substâncias iônicas, que geralmente são sólidas à temperatura ambiente, as substâncias moleculares podem ser encontradas no estado sólido, líquido e gasoso. Então, há uma variação aí entre uma substância molecular ou covalente. Pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser, nesse caso, gasosa à temperatura ambiente. Mas lembre-se que elas não conduzem eletricidade no estado sólido nem no líquido. A pergunta agora é a seguinte: que
características temos das substâncias moleculares em relação à condutibilidade elétrica? Então nós vimos que as substâncias moleculares, aqui ó, elas são mais condutoras de eletricidade, tanto no estado sólido quanto líquido. Então essa é a resposta. Que característica temos das substâncias moleculares em relação à condutibilidade? São, vou colocar assim, não conduzem eletricidade tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Essa seria a resposta.